Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não conheci, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje ao meditarmos no Evangelho de São João, somos convidados a contemplar o mistério da revelação de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ao ver Jesus se aproximar, profeticamente declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta afirmação é central para a nossa fé e nos abre as portas para uma profunda compreensão da missão redentora de Jesus. Ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, João Batista faz referência a duas tradições fundamentais do Antigo Testamento. A primeira é o sacrifício do Cordeiro Pascal, que lembra o povo de Israel da libertação do Egito. Na noite da Páscoa, um cordeiro era imolado e o sangue deste cordeiro era sinal de proteção para as famílias israelitas. Êxodo 12:13. A segunda tradição é a profecia do servo sofredor em Isaías, que é descrito como aquele que foi levado como um cordeiro ao matadouro. Isaías 53:7, carregando os pecados de muitos. Jesus, portanto, é revelado por João como aquele que em seu sacrifício não apenas protege, mas liberta o ser humano do pecado, proporcionando uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Ele não é o Cordeiro qualquer, mas o Cordeiro de Deus, escolhido e enviado pelo próprio Pai para resgatar todos os homens e mulheres. A missão de Jesus é clara: tirar o pecado do mundo. O pecado, como sabemos, é a maior barreira entre Deus e a humanidade. Ele nos afasta de Deus, rompe nossa comunhão com Ele e nos impede de viver a sua graça. Jesus veio para restaurar essa comunhão, abrindo caminho para a reconciliação entre o ser humano e Deus. Em Cristo encontramos o perdão e a salvação. No entanto, ao refletirmos sobre o poder redentor de Jesus, devemos também nos perguntar como podemos viver essa realidade em nossa vida. O pecado ainda existe no mundo e muitos de nós ainda lutamos com as tentações e as quedas que nos afastam de Deus. Como podemos, então, permitir que o Cordeiro de Deus tire o pecado das nossas vidas? Amados irmãos, João Batista não apenas identificou Jesus como Cordeiro de Deus, mas também testemunhou que ele é aquele sobre quem o Espírito Santo desceu. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. João 1:32. Este é o sinal de que Jesus é o Messias, aquele que nos batiza com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um convite à conversão. Quando recebemos o Espírito Santo, somos capacitados a viver de maneira nova, a abandonar o pecado e abraçar a vida de graça. Isso não significa que deixamos de lutar contra o mal, mas que teremos a força necessária para vencer essas batalhas diárias. Amados, a conversão é um processo contínuo. Cada dia somos chamados a nos renovar, a buscar a vontade de Deus em nossas vidas, a deixar de lado as velhas maneiras de viver e a seguir o caminho de santidade. São Paulo nos exorta em sua carta aos Romanos: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Assim permitimos que Deus, Cordeiro de Deus, transforme nosso coração e nos conduza uma vida plena em Deus. Amados, a vida cristã, nesta jornada não caminhamos sozinhos. Somos chamados a seguir o Cordeiro de Deus, inseridos na comunidade da igreja. Como igreja,
Somos o corpo de Cristo e cada um de nós tem um papel importante a desempenhar nessa caminhada de fé. Seguir o Cordeiro de Deus significa, antes de tudo, imitar sua entrega total ao Pai e aos irmãos. Jesus, em sua humildade e obediência, nos ensina que a verdadeira liberdade está em fazer a vontade de Deus. Em uma cultura que frequentemente valoriza autonomia e independência, somos chamados a encontrar nossa verdadeira identidade em Cristo e a servir uns aos outros em amor. João Batista deu testemunho de Jesus como Cordeiro de Deus. Esse testemunho não foi apenas uma declaração verbal, mas toda a sua vida foi um anúncio da vinda do Messias. Hoje somos chamados a dar esse mesmo testemunho ao mundo. Como batizados, temos o Espírito em nós. Somos enviados a anunciar Jesus aos outros. Nosso testemunho, porém, deve ser autêntico. As palavras são importantes, mas nossas ações falam ainda mais alto. Quando vivemos de acordo com o Evangelho, quando amamos como Jesus nos amou, quando perdoamos, quando servimos, estamos dando um testemunho vivo de que Cristo, verdadeiramente, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a contemplar o mistério de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele veio para tirar o pecado do mundo e nos oferecer uma vida nova no Espírito Santo. Nossa resposta a esse grande dom deve ser uma vida de conversão, seguimento fiel a Jesus na caminhada da Igreja e de testemunho no mundo. Que cada um de nós, fortalecidos pela graça do Senhor, possa seguir o Cordeiro aonde quer que Ele nos conduza, vivendo com alegria e fidelidade o nosso chamado cristão. Vamos rezar. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, nós te louvamos e agradecemos pelo teu sacrifício redentor. Ajuda-nos a viver de acordo com o teu Evangelho, a renunciar ao pecado e buscar a santidade. Envia sobre nós o teu Espírito Santo, para que sejamos fortalecidos em nossa caminhada de fé. Que possamos testemunhar o teu amor no mundo, sendo sinais da tua presença em nossas famílias, comunidade, em toda a sociedade. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.